Boa noite, igreja. Está todo mundo feliz? Amém. Jesus está aqui. Já é motivo para nos alegrarmos. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Marcos 5, a partir do versículo 21. Marcos 5, 21. Amém? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. Vamos lá para o 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que este alvoroço e esse choro? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém, igreja? Eu tenho certeza absoluta que todos vocês já ouviram essa passagem, nem uma, nem duas, nem três, mas várias vezes. Mas a palavra diz que a palavra dele sempre se renova, e ele sempre tem algo novo a nos ensinar. Por isso eu queria que você abrisse o teu coração, o teu entendimento, e deixasse Deus falar com você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aqui o título desse texto que nós acabamos de ler se chama O Pedido de Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga. E como principal da sinagoga, Jairo, com certeza absoluta, ele tinha uma condição financeira muito melhor que os outros. Ele se vestia muito melhor que os outros. A sua casa, com certeza, era uma casa melhor do que a maioria das outras pessoas. Mas Jairo estava com um problema dentro do seu lar. Jairo tinha desespero dentro da tua casa. Ele tinha angústia, ele tinha aflição, ele tinha medo, ele tinha enfermidade, ele tinha morte assolando a casa dele. E por mais que Jairo tivesse uma condição diferente de todos, não havia nada que ele pudesse fazer. Nem o recurso que ele tinha, nem o conhecimento que Jairo tinha, era o suficiente para que a situação da casa dele mudasse. E Jairo sabia quem podia mudar a história da vida dele. Jairo sabia quem era aquele para quem ele tinha que correr ao encontro, para que a história da vida dele mudasse. Jairo
Como um homem influente, ele podia ter mandado um de seus servos, um dos seus funcionários ao encontro de Jesus. Mas Jairo sabia que era ele que deveria fazer isso. E a primeira coisa que Jairo faz, quando ele encontra Jesus cercado por uma multidão, é se prostrar. Ele se prostra diante de Jesus e ele reconhece quem é Jesus. Ele se prostra diante de Jesus e ele sabe que ele precisava de Jesus dentro do lar dele. Ele se prostra e ele roga e ele clama e ele fala: Senhor, vai na minha casa. A palavra que a minha Bíblia diz é: insistentemente lhe suplicou. Jairo não pediu uma, não pediu duas, não pediu três, não pediu quatro. Ele insistentemente suplicou. Ele sabia que somente Jesus podia salvar a casa dele. Somente Jesus tinha o poder de resolver aquele problema. E é isso que nós precisamos entender, igreja. Não importa o tamanho da dor, o tamanho do problema, o tamanho da enfermidade, quem tem a solução é Jesus. Quem tem a resposta é Jesus. Quem tem a cura é Jesus. Quem pode transformar é Jesus. Quem pode mudar histórias é Jesus. Quem pode fazer aquilo que nós não podemos é Jesus. Talvez as pessoas olhassem para Jairo e achassem que por ele ter uma situação financeira melhor, não havia problemas dentro da casa dele. Ou que se tivesse problemas, para Jairo seria fácil solucionar. Mas Jairo, como homem, como eu e você, sabia que ele não conseguia fazer nada. Jairo não tinha poder para fazer nada. A única coisa que Jairo tinha era a certeza absoluta que ele precisava ir ao encontro de Jesus. Independente da multidão, independente da dificuldade para chegar até Jesus, independente do cargo que ele ocupava, ele não se importou com o que as pessoas diziam a respeito dele. Ele se prostra e suplica por Jesus. Igreja, Deus conhece a tua dor. Jesus sabia que Jairo estava vindo ao encontro dele. Jesus conhece o nosso coração como ele conhecia o coração de Jairo. Jesus sabe o que passa dentro da minha e da tua casa. Jesus sabe das dores que nós carregamos. Talvez você possa olhar para mim e falar: não, tá tudo bem, não tem problema nenhum. E eu posso olhar para você e falar: que vida abençoada, olha que bênção, olha que filhos abençoados. Mas é só você e Cristo que sabe aonde a morte tem se alojado dentro do nosso lar. Nós temos vivido dias, igreja, eu não sei se vocês têm percebido, que o diabo tem feito de tudo para destruir as famílias. O diabo tem feito de tudo para tirar do nosso coração, do nosso entendimento, a certeza de que Jesus pode transformar a nossa história. O diabo veio para roubar, para matar e para destruir. E Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. É Jesus que nós precisamos chamar. Nós não podemos, só porque todo mundo faz do jeito errado, fazer também. Nós temos que olhar para dentro do nosso lar e falar: nessa área eu preciso clamar por Jesus. Nesta área eu preciso me prostrar aos pés do Senhor e suplicar por socorro. E a Bíblia continua aqui no versículo onde nós não lemos, que uma multidão enorme seguia Jesus. Aonde Jesus estava,
as pessoas estavam atrás. Aonde Jesus estava, as pessoas buscavam milagres, buscavam curas, buscavam ver o que estava acontecendo. E nessa passagem não é diferente. A Bíblia continua falando aqui que havia uma mulher que há muito tempo tinha um fluxo de sangue. E ela também sabia que ela precisava tocar em Jesus para ser curada. E a Bíblia conta que essa mulher se achega, toca as vestes de Jesus. Jesus para, olha para os discípulos e fala: quem me tocou? Os discípulos indignados e falam: Jesus, com essa multidão toda, e o Senhor nos pergunta: quem te tocou? Todo mundo está te tocando. E Jesus fala: mas foi um toque diferente, porque de mim saiu virtude. E Jesus cura aquela mulher, e Jairo, olhando aquela situação, creio eu, com o coração angustiado, desesperado, com medo, preocupado, aflito, lembrando da filha dele, deitada na cama, esperando a morte. Todo mundo aqui um dia já aconteceu algum acidente com a criança pequena em casa, e você pega a criança correndo, coloca dentro do carro, e sai correndo com o carro, e parece que todos os sinais estão fechados. Todo mundo resolve andar na esquerda devagar. Todo mundo quer atravessar na hora que não pode. E a gente fica desesperado porque a gente quer chegar logo na emergência. A gente quer que o nosso filho seja atendido primeiro. Jairo estava aflito, assim como nós. Ele via aquela multidão cercando Jesus, e Jesus para no caminho até a sua casa, para que outras pessoas possam ser beneficiadas da graça, do amor, da cura, da bondade do Senhor. E nesse mesmo momento, enquanto Jesus ainda conversava com aquela multidão, chegam alguns da casa de Jairo, olha para Jairo e fala: Jairo, não incomode mais o mestre. Deixe o mestre continuar o que ele veio fazer aqui. Deixe o mestre curar quem ainda tem esperança de vida. A tua filha está morta. Pare de incomodar o mestre com aquilo que não tem mais solução. Pare de importunar o mestre com aquilo que morreu. E eu quero falar uma coisa para você nesta noite. Eu quero que você grave ela bem gravada no teu coração. Por mais que tenha aparência de morte, cheiro de morte, que todos ao teu lado olhem e falem para você: pare de orar por isso, morreu. Jesus fala: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Jairo, ele é bombardeado por uma desesperança com a notícia da morte da sua filha. Mas Jesus vem e, cheio de esperança que só Ele pode nos dar, faz com que tudo aquilo que Jairo sentia naquele momento seja lançado fora. O coração de Jairo volta a bater, a esperança de Jairo renasce, e ele se agarra às palavras de Jesus, e ele não teme, ele somente crê. Ele não teme, ele crê. Todas as lutas que nós passamos, igreja, que vem tirar de nós a esperança, que vem tirar de nós a certeza de que nós vamos receber o milagre, tudo aquilo que vem e fala: você não vai conseguir, para você morreu, para você acabou, para Jesus não. Quem determina o tempo do final das coisas é o Senhor, e não nós.
Quem fala que acabou é o Senhor e não as pessoas que nos cercam. Eu contei aqui, não lembro se estava todo mundo aqui no culto, e eu vou contar de novo porque isso falou muito comigo, que esses dias eu orava, igualzinho Jairo orava. Eu via a morte, eu estava vendo a morte, e não a morte física, uma pessoa morta dentro de um caixão, não, eu estava vendo a morte dos meus sonhos. Eu dobrei o meu joelho e eu falei: Senhor, eu não quero ver a morte, eu não quero morrer, eu não quero ver o fim. E o Senhor vem e usa a vida de uma irmã e fala: não é o fim, não acabou, não morreu, aquilo que nós achamos estar morto, não morreu. Jesus tem a palavra de vida para minha e para a tua vida. Amém? Glória a Deus. E diante de todo esse contexto, Jairo ouvindo Jesus, ouvindo seus serviçais, ele escolhe, ele faz uma escolha. Qual palavra eu vou ouvir? Eu vou ouvir que a minha filha morreu? Eu vou ouvir Jesus? Quem eu ouço? Eu imagino o coração de Jairo, desesperado, e quando Jesus continua na caminhada, chegando perto da sua casa, eu imagino que de longe se ouvia choro, se ouvia gritos, se ouvia lamento, se ouvia desespero. Quem aqui já chegou numa casa onde alguém acabou de morrer? As pessoas gritam de dor. No versículo 38 diz: chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam. E Jesus fala: para que tudo isso? Para que esse choro? Para que essa gritaria? Para que? Não morreu, a menina não morre, ela não está morta, ela apenas dorme. E igreja, nós precisamos olhar a situação que nos cerca, não mais com os nossos olhos, mas com os olhos de Cristo. Nós temos o péssimo hábito, a péssima mania, de que quando sai qualquer coisa fora do lugar, a gente já murmura, a gente já reclama, a gente já fala: tá vendo? Eu não falei que não ia dar certo, eu não falei que não era para fazer assim, eu não falei que não era desse jeito. E Jesus olha para a gente, eu fico imaginando, eu até às vezes brinco com o Júnior, eu fico imaginando Jesus olhando, com a mão na cintura. Você já viram aquele meme? Vai para onde? Para quê? Para que esse choro? Para que esse grito? Para que tudo isso? Não existe morte, não está morta. E a Bíblia conta que Jesus entra. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe e vieram com ele, e ele entrou aonde ela estava. Igreja, aonde Jesus está, a morte não tem lugar. Aonde Ele está, é lugar de vida. Aonde Jesus está, não tem espaço para choro. Aonde Jesus está, não tem espaço para dor. Aonde Jesus está, existe vida, existe alegria, existe esperança. Aonde Jesus está, não há espaço para aquilo que os nossos olhos enxergam. E ele olha naquela menina e ele fala: Talita cumi, levanta, eu te mando. Eu não sei o que é que tem morrido dentro da tua casa.
Eu não sei o que é que você tem enterrado dentro do teu lar. Eu não sei aonde está a dor, aonde está o sofrimento. Eu não sei para onde você tem olhado e você tem visto morte. Eu não sei. A única coisa que eu tenho certeza absoluta é que aonde Jesus entra, a morte sai. Não há espaço para morte e vida na mesma casa. Se você tem visto morte, Deus quer usar você nesta noite para ser um intercessor do teu lar. Se você tem visto morte dentro da tua casa, Deus te chama. Deus olha para você e fala: Talita cumi. Chegou a hora de você levantar. Chegou a hora de você se colocar de pé. Chegou a hora de você olhar para dentro da tua casa e ver a vida. Chegou a hora, igreja. Não existe mais lugar para a morte dentro da casa daqueles que amam a um Deus que é vida. E com essa passagem, eu quero aprender algumas lições junto com vocês sobre Jairo. E uma dessas lições é não olhar as coisas com olhos de morte. Jairo ouviu que a morte estava dentro da sua casa. E mesmo assim ele preferiu ficar ao lado de Jesus. Ele não continuou ali chorando e falou: Jesus, obrigado até aqui. Ele continuou ao lado de Jesus. Por quê? Porque Jairo sabia que somente Jesus poderia curar a sua filha. Jairo, ele foi na fonte. Jairo, ele foi buscar a Cristo. Ele estava disposto a buscar Cristo. A Bíblia fala que uma multidão cercava Jesus. Jairo não viu dificuldade, igual nós. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente olha e fala: mas é tão difícil. É tão difícil fazer um jejum. É tão difícil abrir mão de algo que eu gosto em favor da vida de uma pessoa que eu amo. É tão difícil ir à igreja todo domingo. É tão difícil ler a Bíblia todo dia. É tão difícil. Jairo não viu dificuldade. Ele sabia que independente de como, ele tinha que chegar até Jesus. Outra coisa que nós aprendemos com Jairo: a filha dele não podia ir até Jesus. E ele não mandou outra pessoa. Ele foi. Ele olhou para dentro da casa dele. E ele falou: esse problema, eu que tenho que resolver. Esse problema, é eu que tenho que correr atrás. Se você tem visto dentro da tua casa a dor, se isso tem te incomodado, se você olha para os teus familiares e você fala: essa pessoa precisa ter um encontro com Cristo, é porque chegou a hora de você buscar Jesus em favor dessa pessoa. Coloque a mão na sua cabeça. Diga assim: eu sou o intercessor do meu lar. Eu vou clamar pela minha família. O Senhor vai usar a minha vida para que a minha família seja salva. Eu vou clamar até Cristo vir e trazer a vida para o meu lar. Igreja, ser um intercessor, ser aquele que se coloca de joelhos em favor da vida de alguém, é a coisa mais sensacional do mundo. Você se deixar ser canal de bênçãos para que outras pessoas sejam abençoadas. Você abrir mão da sua vontade para que o propósito de Cristo se cumpra na vida de alguém.
Jairo sabia que a filha dele não podia levantar daquela cama e fazer como aquela mulher fez e tocar nas vestes de Jesus. Ele sabia. Ele se levanta e ele vai em direção ao Senhor, e ele clama e ele se prostra em favor da filha. Talvez você não tenha ninguém enfermo dentro do teu lar. Talvez o teu casamento esteja tudo lindo, a tua esposa, o teu marido, esteja tudo bem, mas você olha a vida dos teus pais, você olha a vida dos teus irmãos, você olha a vida dos teus amigos de trabalho e você fala: Deus, essa pessoa precisa de ti. Igreja, se coloque na brecha. Se coloque na brecha pelas pessoas que você ama. Se coloque na brecha pelas pessoas da tua casa. Clame até que Ele venha. Não até que você se canse de orar, não. Até que Jesus venha, até que Jesus entre dentro da tua casa. Jairo ficou lá esperando Cristo até Ele entrar. Jairo não foi, chamou e virou as costas e ficou esperando, não. Jairo ficou ao lado de Cristo. E ele falou: do lado dele eu não saio até que Ele entre na minha casa. Até que eu veja a cura da minha filha, eu não saio do lado de Jesus. Não deixe Cristo até que o milagre seja derramado dentro da tua casa. Não abandone o Senhor, porque a morte chegou. É Ele quem traz a vida. É Ele. Outra coisa que nós aprendemos com Jairo é que ele se prostra e ele roga em favor. E eu quero declarar sobre a sua vida. E eu quero que você receba essa palavra, que vai ser através de você, igreja, que vidas vão ser levadas a Cristo. É através da tua vida que vidas vão ser saradas. É através da tua vida, é através do teu clamor, é através da tua intercessão, é através dos teus joelhos prostrados diante de Cristo, que haverá alegria dentro do teu lar, que haverá cura dentro da tua casa, que haverá paz aonde você está. Vai ser através de você, vai ser através de você que vai chegar o milagre e a restauração dentro da tua casa. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio que nós vamos ser usados para que a nossa família seja salva. Nós não vamos mais ser usados para falar sobre tragédias. Nós não vamos mais usar a nossa boca para falar sobre derrota. Nós não vamos mais usar a nossa boca para falar sobre aquilo que não edifica ninguém. Nós vamos ser canal. Nós vamos ser um canal de bênção. E eu quero usar uma ilustração aqui, bem simples, para que você entenda o poder maravilhoso de Cristo. Todo mundo tem uma torneira em casa? A água está lá na caixa, não está? Para a água sair na torneira, ela tem que passar pelos canos. O primeiro beneficiado da água são os canos, tá certo? Para depois que a água saia e venha beneficiar o próximo. Nós somos os canos, igreja. Antes da bênção chegar na vida do teu irmão, ela vai passar pela tua vida. Não pense que só clamar e só buscar não haverá benefícios nenhum para você. A bênção, antes de sair da tua vida, ela tem que entrar. Você vai ser lavado por essa água, você vai ser cheio dessa água, você vai ser transbordado por essa água, mas você precisa se prostrar e pedir para que o Senhor te use como um canal.
Deixa Ele te usar para transformar a história da tua casa. Amém? Outra coisa que nós aprendemos com Jairo. Jairo espera por Jesus. Enquanto ele via a mulher do fluxo de sangue sendo curada. E eu acredito que não foi só ela. Eu acredito que nesse momento muitas pessoas foram curadas. Jairo olhava todo mundo recebendo a bênção. E ele falava consigo mesmo: Senhor, quando vai chegar a minha vez? Que hora que o Senhor vai sair dessa multidão e vai para minha casa? Que hora que o Senhor vai de encontro ao meu problema? Que hora que eu também vou ver a bênção dentro do meu lar? Que horas? Mas Jairo não saiu de perto de Cristo, ele estava lá. Jairo não abandonou Cristo, ele estava lá. Eu só ando na hora que o mestre andar. Eu só paro a hora que ele parar. Eu só continuo a hora que ele continuar. Eu não saio do lado de Jesus. Nós abandonamos Jesus, igreja, por muito pouco. Nós deixamos Cristo por muito pouco. A gente ora uma, a gente ora duas vezes, o milagre não chega. A gente vê o nosso vizinho sendo abençoado, o nosso primo, a nossa irmã, a nossa tia sendo abençoada, e a gente fala: Senhor, eu te sirvo, eu estou aqui, por que a bênção não vem? Porque Ele tem um tempo certo para mim e para a tua vida. O tempo que Ele usou para abençoar a mulher do fluxo de sangue foi diferente para que Ele usou para curar a filha de Jairo. Cada um de nós temos um tempo, e Ele vai fazer no tempo dEle. Não saia do lado de Jesus. Outra coisa que nós aprendemos é que se Jesus não chegasse na casa de Jairo, Jairo não veria a vida. Se Jairo tivesse abandonado Jesus, Jairo estaria em luto. Jairo estaria chorando e pranteando com aqueles da casa dele. Mas Jairo segurou na mão de Cristo e falava: mestre, é aquela lá a minha casa. É lá que o Senhor tem que entrar, mestre. Está vendo, Jesus? É lá, Senhor, a minha casa. Jairo permaneceu, Jairo continuou, Jairo queria que Jesus entrasse. Não era, o pedido de Jairo não era simples. Jairo, ele foi específico. Senhor, eu te imploro, entra na minha casa. Jairo, ele foi específico no que ele pediu a Cristo. O Senhor sabe tudo o que nós precisamos, sabe. A palavra fala no Salmo 139 que antes da palavra sair, o Senhor já conhece o que nós vamos falar. Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar, Ele sabe tudo. Ele sabe quando a gente chora, quando a gente está triste, quando a gente está feliz. Ele sabe que a gente precisa de uma provisão financeira, Ele sabe que a gente precisa de uma cura, Ele sabe que a gente precisa de alegria, Ele sabe. Mas Ele quer que a gente peça. Todo mundo lembra da ministração que eu fiz, a última, que Ele pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Ele não precisou perguntar para Jairo, porque Jairo já disse: eu quero que o Senhor entre na minha casa e salve a minha filha. Se o Senhor entrar, ela vai viver. Jairo sabia que Jesus precisava entrar na casa dele. Nós precisamos, igreja, de Jesus dentro do nosso lar. Nós precisamos de Jesus dentro da nossa casa. Nós precisamos falar para Jesus: Jesus, é isso que eu preciso. É deste milagre que eu preciso. É dessa vida que eu preciso. É dessa cura que eu preciso. Entra na minha casa, Senhor. Faz morada aqui dentro do meu lar.
E aí continua no versículo 40, falando que as pessoas riam de Jesus. E talvez pessoas olhem para nós, para nossa situação e riem de nós. Elas olham porque a gente, como cristão, a nossa mente está no céu. A gente sonha com as coisas do alto. E para quem não vive com as coisas do alto, para quem não pensa nas coisas do alto, quando a gente fala dos nossos sonhos e dos nossos planos, as pessoas não entendem e elas riem de nós. Elas olham e falam: vocês são loucos. Jesus nunca vai entrar na tua casa. Jesus nunca vai ressuscitar teus sonhos. Nunca. Está tudo morto. Só que essas mesmas pessoas que riram são as mesmas pessoas que no versículo 42 diz: então ficaram todas sobremaneira admirados. E mais uma vez eu quero profetizar sobre a tua vida, que aqueles que riram sobre o que Jesus ia fazer na tua vida vão se admirar. Eles vão se admirar, porque tudo que Jesus faz é bom, é perfeito, é agradável. Tudo que Jesus faz é bom, é perfeito e agradável. E eu creio, igreja, que todos nós aqui vamos contemplar um na vida dos outros, a vida. E nós mesmos aqui entre nós vamos ficar admirados com tudo que Jesus vai fazer na nossa vida. Eu creio nisso, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que traz vida àquele que está morto. É um Deus que ressuscita sonhos. É um Deus que vai mudar a minha e que vai mudar a tua história. É um Deus que vai agir dentro da minha e da tua casa. É um Deus que vai pôr o fim da dor, da angústia, do sofrimento dentro da minha e dentro da tua casa. Busque Jesus, igreja. Espere por Jesus. Diga a Jesus o que você precisa. Olhe para a morte que tem estado dentro do teu lar e profetiza sobre ela vida. Olhe para a dificuldade dentro da tua casa e profetiza sobre ela vida. Ele nos deu poder para isso. É através do nome dele que nós podemos dizer: ressuscita. É através do nome dele que nós podemos dizer: vive. É através do nome dele. Não deixe que as coisas, que as pessoas, que as circunstâncias te impeçam de ver o milagre. E outra coisa que nós aprendemos com Jairo, Jesus diz no versículo 36, e eu quero repetir com vocês mais uma vez: não temas, crê somente. Não tema, igreja, creia somente. Lance fora tudo aquilo que tem afligido o teu coração. Lance fora o medo. Lance fora a preocupação. Lance fora a angústia. Jesus vai entrar na sua casa. Jesus vai trazer vida para dentro do teu lar. Quando alguém vier e dizer para você: está morto, você vai olhar e vai dizer: está vivo. Quando alguém vir e dizer: não tem jeito, você vai dizer: tem jeito. Quando vir alguém e dizer: acabou, você fala: está só começando. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, é especialista em trazer à existência coisas que não existem. Ele é especialista em mudar histórias, em mudar destinos. Ele é especialista, igreja. Você sabe que às vezes eu mesma,
me pego diminuindo o poder de Deus. Nós diminuímos o poder de Deus. Nós colocamos barreiras no agir de Deus na nossa vida. Nós impedimos Ele de agir. Nós impedimos Ele de se achegar, de entrar dentro da nossa casa. Nós é que temos impedido o milagre de entrar dentro do nosso lar, porque nós temos medo, porque nós não cremos, porque nós abandonamos Jesus antes da hora. Não temas, crê somente. Nós vamos ver, igreja, a mudança dentro da nossa casa. Nós vamos ver o agir de Deus dentro da nossa casa. Nós vamos ver os nossos filhos sendo restaurados, os nossos casamentos transformados, os nossos pais libertos, a nossa vida financeira transformada. Nós vamos ver, mas nós não podemos temer. Não temas. Convide Jesus para entrar na tua casa nessa noite. Fique de pé. Peça para Jesus entrar dentro do teu lar nessa noite. Para Ele não existe impossível. Ele quer olhar para a nossa vida. E Ele quer falar: Talita cumi, levanta. Se você tem se prostrado diante das dificuldades, chegou a hora de você se levantar. Porque Ele vai entrar na nossa casa hoje. Você crê nisso? Feche os seus olhos. Peça para que o Senhor entre na tua casa. Diga ao Senhor: Deus, a minha família é tua. Os meus filhos são teus. O meu casamento é teu, Pai. O meu lar pertence ao Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Igreja, convide Jesus para entrar na tua casa. No versículo 24, depois que Jairo clama insistentemente, a Bíblia diz assim: Jesus foi com ele. Jesus quer ir para a tua casa. Só que o Deus que nós servimos só entra quando nós abrimos a porta. Deixa Deus mudar a história do teu lar. Deixa Deus te usar como um canal para mudar a história da tua família. Não abandone Cristo só porque você tem visto morte. Não acabou, igreja. Não é o fim. Jesus vai entrar e nós vamos ver com os nossos olhos o milagre dele sendo derramado sobre a nossa casa. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Nós veremos, Pai, o teu milagre. Nós veremos, Senhor. Amém, igreja. Eu profetizo sobre a vida de cada um aqui, que antes do ano acabar, nós vamos ver milagres. Eu não sei qual é o milagre que você tem pedido para Cristo. Eu não faço a menor ideia. Mas eu sei que eu vou ver Ele junto com você. Nós vamos ver e viver milagres. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado, Deus.